Boa noite, Graziela. Agora Boa noite, Thaís. sim, Tudo bom? E você, como é que tá? Essa tudo bem. sexta-feira? Graças a Deus. Sexta-feira com live não pode ser melhor. Sextou, isso aí. Pessoal, boa noite, boa noite. Já vão me confirmando se vocês estão conseguindo me ouvir bem, ver bem, estão conseguindo ouvir Graziela bem também, para a gente poder dar início à nossa live, tá? Se tiver algum problema, pode relatar aí no chat, que eu estou sempre acompanhando. Alguém pode só confirmar para mim se está tudo bem, se está todo mundo conseguindo ouvir, está conseguindo entender. O pessoal está entrando, sim, estamos sim, ótimo. Boa Sim, isso noite para aí. vocês, que ótimo. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui, pessoal. Meu Ó, nome é Thaís Silva. Nós já vamos começar a nossa live. Tá tudo tranquilo por aí, Graziela? tudo tranquilo, que bacana ver esse monte de gente entrando. Isso É, aí. gente, olha o pessoal, Ah, por isso que eu celular. falo com os alunos, vocês têm que me honrar. Eu abro a live e os alunos tá tudo entrando. Isso é bom, hein? Isso aí. Vamos fazer uma live muito boa hoje. Maravilha, gente. Olá, olha o pessoal começando a me seguir, que prestígio. Gente, boa noite. Meu nome é Thaís Silva, eu sou servidora pública, atualmente sou mentora em concursos públicos. E eu resolvi trazer essa live hoje para vocês, uma live com muito conteúdo, para falar de um tema extremamente importante, que é a autossabotagem. Como eu sou mentora em concursos públicos, nós vamos associar a autossabotagem com o concurso público. Então, nós vamos ter um bate-papo hoje sobre isso. O pessoal aqui está mandando no chat a Márcia, nossa querida professora. Oi, Márcia, que prazer, que lindo estar aqui, gente. Nossa, que bacana vocês por aqui. Muito bom. Então, a gente já pode, né, dar início à nossa live. Então, eu vou fazer uma breve apresentação. Depois eu vou pedir para você se apresentar um pouco, Graziela. E a gente já dá início ao nosso tema de hoje. Então, como eu já falei, né, anteriormente, boa noite a todos. Meu nome é Thaís Silva. Eu sou mentora em concursos públicos e eu atuo auxiliando concurseiros na preparação para concurso público. Então, quando o concurseiro está perdido, está sem rumo, não sabe o que fazer, por onde começar a estudar, quais são as matérias, os temas mais importantes, eu atuo direcionando, dando esse norte para o concurseiro, além de acompanhá-lo durante todo o seu processo de preparação. Então, hoje eu resolvi trazer essa live para vocês. Toda semana a ideia é que eu traga algum conteúdo que seja muito relevante para o concurseiro e, às vezes, pouco discutido. Estudar para concurso público não é só estar com o caderno na mão. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Então, hoje eu convidei a Graziela. Vou pedir para você se apresentar e falar um pouquinho de você. Ok. Bom, meu nome é Graziela Domingos. Eu sou psicóloga clínica. Atuo aqui na região de Belo Horizonte. Faço atendimentos online. No momento, né? A pandemia tá aí. E assim, a Thaís me chamou para estar aqui conversando com vocês sobre um tema muito bacana e muito importante para todo mundo, para todos os concurseiros e concurseiras, que é a autossabotagem. Ótimo. E acho que a gente já pode começar, né, Graziela? Você pode falar para o pessoal aí, por favor. Afinal de contas, o que é autossabotagem? Então, galera, autossabotagem é quando você se boicota. É quando você coloca obstáculos para alcançar os seus objetivos, né? Vocês aí me dizem uma coisa. Vocês conhecem alguém que estipula alguma meta para a vida profissional ou para a vida pessoal e não consegue sair do lugar? E não faz o que tem que fazer? Escreve aí pra gente. Pois é. Pessoal. Isso é autossabotagem. É uma pessoa que fica ali procrastinando, né? Por exemplo, você precisa estudar e de 5 em 5 minutos você vai lá no Instagram ver vídeos e se perde ali. E É aí? isso aí, é isso mesmo.
É mais ou menos isso, né? Quando você levanta da cadeira ali de 5 em 5 minutos, e às vezes você nem sabe por que você está levantando de 5 em 5 minutos e perde o foco no estudo. E o pessoal no chat está só falando. Eu mesma. Todo mundo aí se reconhecendo. Ana Carol, sim. Natanael, eu. Rafael, eu sou assim. E isso é para mostrar que é uma realidade muito comum. A Sabrina está falando, eu estou para fazer o concurso da Polícia Penal e o tempo todo vem algo para me desmotivar. Dá vontade de desistir de tudo. Sabrina, isso é muito comum no universo do concurseiro, principalmente para quem às vezes não está habituado e de repente se encontra numa situação de preparação para concurso público. Principalmente quando a gente não tem outras pessoas ao nosso redor que estão falando na mesma língua, que também estão motivadas para poder estudar, pode ser que vão vir muitos fatores externos que realmente vão dificultar a sua preparação. Para isso, você pode seguir algumas dicas aqui que a Graziela vai falar um pouquinho hoje, que a gente resolveu trazer justamente isso. Não só jogar o problema, mas trazer quais são as soluções, quais são as potencialidades, as possibilidades frente à autossabotagem. E eu sei que esse tema, ele vai estar associado a outros. Então, a gente tinha conversado, né, Graziela, que não apenas a autossabotagem, a ansiedade, né? Alguns outros pontos. Isso sim, engloba tudo isso, né? Então, assim, a gente entendendo um pouquinho o que é essa autossabotagem, o que está te sabotando, a gente começa a quebrar esse padrão e aí a gente começa a olhar e criar novos hábitos que vai nos auxiliar, né? Nessa jornada aí dos estudos, né? No concurso, por exemplo. Então, assim, a autossabotagem, ela é um resultado daquilo que eu quero com aquilo que eu faço. Então, por exemplo, se eu tô querendo emagrecer, esse é meu objetivo, eu quero emagrecer. O que eu faço para emagrecer? Né? Eu faço atividade física? Eu me matriculo numa academia? Eu faço uma dieta? E aí a autossabotagem aparece quando eu coloco empecilhos para isso, né? É quando eu numa sexta-feira, por exemplo, eu viro e falo assim, sexta-feira é dia do lixo, eu vou comer um x-tudo. E aí eu quebro a minha dieta. Isso é uma autossabotagem, né? Tá chovendo, e aí você vira e fala assim, não vou na academia hoje não, deixa pra amanhã, hoje tá chovendo. Aí faz um baita sol no outro dia, e você não vai. Não vou não, porque aí tá muito sol. Tá muito calor, exatamente. É muito assim também, né? Às vezes, eu tento conversar muito com os meus mentorandos, muito nesse sentido, que às vezes a gente consegue perceber que o aluno arruma desculpas para não avançar. E muitas das vezes dessas desculpas não é nem porque o aluno não quer, é pelo medo. Então eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de me frustrar. Então eu prefiro já arrumar alguma desculpa para que eu não avance, porque caso não dê certo, eu sofro menos. Então é como se fosse para evitar até o sofrimento. Para que isso não aconteça, aqui eu já vou arrumar alguns meios para eu acreditar que eu não posso fazer ou que eu não consigo fazer. Exatamente. A gente acaba criando esses padrões sem perceber e eles vão repetindo, né? E assim, como você disse, eles são inconscientes, mas eles são gerados lá na nossa infância. São padrões mentais que a gente cria e aí se torna hábitos comportamentais, como você mesmo disse aqui, né? Então, assim, uma coisa importante que a gente precisa entender sobre a autossabotagem é que por trás de toda a autossabotagem, ela existe crenças limitantes. E o que é crenças limitantes? Crenças limitantes é tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você aprendeu, que você acumulou durante sua vida. E essas coisas, elas se transformam, essas crenças, elas se transformam em uma verdade absoluta, né? Então, isso pode ter vindo dos seus pais, pode ter vindo da forma que você foi criado, da sua escola, dos seus relacionamentos, né? Então, essas crenças, elas formam ali uma barreira, né? Mas elas são crenças que você acredita fielmente, mesmo não sendo verdade. Por exemplo,
Mas E é legal quando você fala assim, né, por exemplo, das crenças limitantes. Como que isso vem muito forte para concurso público? E eu costumo falar que eu me tornei mentor em concursos públicos para mostrar para as pessoas que qualquer pessoa pode passar. Porque as crenças limitantes em relação ao concurso público só passa quem é muito inteligente, que concurso público não existe, que na verdade é indicação, que para você passar em concurso público você precisa estudar 2 anos, que não dá para passar em concurso público se você trabalha o dia todo. Então, se eu trabalho o dia todo, eu já não vou fazer concurso público. Então, às vezes, eu recebi uma aluna no mês passado que falou assim: Thaís, eu sei que demora 2 anos para passar em concurso público, mas mesmo assim eu vou fazer. E eu vim discutindo e desconstruindo, que também é meu papel, sobre essa crença, que na verdade não existe. Então, existem tempos diferentes. Então, quando eu começo a colocar coisas na minha cabeça, ou a acreditar em coisas que são ditas e que nem tem comprovação, é mais do senso comum, e eu pego aquilo como verdade, eu vou começar aí a ter munição para me auto-sabotar. Exatamente. Você começa a fortalecer os seus sabotadores ali e acaba deixando de fazer algo que você quer, ou às vezes dificultando uma coisa que para você poderia ser uma coisa um pouco mais fácil, ou levar menos tempo, né? Sim. E, assim, e não existem somente essas crenças, né? Mas a crença de eu não mereço, a crença de eu não sou boa o suficiente, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Sabe, né? uma que é assim, que eu tento muito conversar com os alunos. E se eu passar, eu não sei o que eu vou fazer lá. Eu medo de não saber o que vai fazer no trabalho. E esse medo não me deixa passar, não me deixa me preparar, porque eu não sei o que eu vou fazer lá. Que é a incerteza, né? Que eu acho que isso é do ser humano. Tá muito até para além de concurso público, né? O ser humano quer ter controle de tudo. E quando a gente não tem controle, aí começa. Esse é um dos nossos sabotadores, né? O controle, o medo, a autocrítica, né? E o medo, ele é a raiz da autossabotagem, né? Por exemplo, se eu sou um estudante e o meu objetivo é passar num concurso público, e aí eu pergunto para vocês, estudantes de concurso aqui, me fala aí, o que vocês dizem para vocês mesmos que estão sabotando? O que tem dito para vocês mesmos que está sabotando? Porque, assim, é o que você falou, né? É o medo de não dar conta do serviço, é o medo de não gostar do trabalho, é o medo de não passar. Né? E só porque essa live vai ficar gravada, depois eu vou subir ela para o YouTube. Então, eu faço questão de falar uma coisa aqui que um aluno meu fala quase todos os dias que a gente conversa. E eu venho desconstruindo. Ele fala assim: eu sou péssimo. E toda vez eu falo: você não é péssimo. Você está num processo de preparação. E acho que a gente tem que ter também essa clareza que a gente vai começar a estudar hoje e amanhã a gente não vai estar brilhante. É um processo de aprendizagem, de amadurecimento constante. Então, até ter essa tranquilidade, eu gosto de dizer que a gente tem que saber que nada é para amanhã. E isso também vai nos ajudar, né, a seguir melhor, a seguir mais tranquilo, saber que existem dias bons e dias ruins, mas que isso não impede o avançar, o caminhar. Exatamente. Olha para você ver o tanto que a autocrítica machuca, né? Machuca. Você se julga, você se condena sem direito à defesa. Olha como que isso é ruim, tudo tá mal feito, você não é bom o suficiente, o outro faz melhor, né? Olha só para saber, isso não é algo que vai te ajudar, né? Exatamente. E a gente precisa realmente desconstruir essas crenças, né? Começar a diminuir essa voz sabotadora e parar de dar essas desculpas de eu não tenho tempo, eu sou muito nova, depois eu faço, né? Vai ter outras oportunidades. Isso não vai ajudar, né? A gente precisa começar a parar de ouvir os nossos sabotadores. Sim. Porque olha só, quando a gente se sabota, principalmente com os alunos, vou falar diretamente para vocês então, alunos. Quando a gente se sabota, o que acontece?
você pensa demais e age de menos, né? Você fica pensando só, e se, talvez não, eu poderia fazer isso, talvez eu seja melhor naquilo, mas aí, e não sai do lugar. Verdade. Essa é a mais pura verdade. Antes até de você continuar, só queria dar ler os comentários, senão a gente vai perdendo. O pessoal sabe. Meu chat travou aqui, então vai lá. Eu tô adorando. Vamos lá, vou começar aqui para não perder nada. Ok. O Adriano falou, eu também sou assim, me distraio rápido, que foi bem no início que a gente começou a falar. Ah, Sabrina, dia do lixo aqui é todo dia, então. Olha a sabotagem aí. Olha. Ela falou também, fato, eu tenho medo do TAF, que é o teste de aptidão física. Então, quando a gente fala que tem TAF, e a gente tem medo, ou então a gente tem medo da avaliação psicológica, e isso realmente vai travar, nós vamos travar. Rafaela falou, nossa, meu Deus! Ana Carol Peixoto, em tudo, na vida, nos relacionamentos também acontece isso. Sim, nos relacionamentos também, na vida profissional, na vida amorosa, na vida social. Né? A autossabotagem, ela é inclusa em tudo, né? E a gente precisa estar vigiando, precisa estar atento ali aonde a gente está se sabotando, tá? A gente precisa estar investigando isso, né? Outra coisa que acontece na autossabotagem, por exemplo, é que a gente começa a depender muito da opinião alheia e para de tomar as próprias decisões, né? Então, por exemplo, eu viro e falo assim, fulano, você acha que eu faço um concurso? Deixa essa responsabilidade pro próximo. Você acha que isso é bacana? Cadê a autorresponsabilidade? Às vezes os alunos brincam assim, Thaís, você não é só mentora, você é psicóloga. Eu falo, não sou psicóloga. Posso te ajudar a pensar em possibilidades. Mas a decisão é sempre sua. Né? E tem que ser mesmo. Eu posso, às vezes, fazer alguma reflexão que, às vezes, o aluno não está conseguindo perceber. Quando a gente está de fora, a gente consegue ver de uma outra forma. Mas a decisão, ela tem que ser da pessoa. Não tem jeito, né? Não dá para querer pelo outro. Não tem como. Não tem como. Além disso tudo, a gente começa a arrumar desculpas para conhecer, né? Para ver onde que a gente está sabotando, o que está nos sabotando. Né? A gente adia isso e vai adiando, empurrando com a barriga. E aí, quando a gente vai ver, não tem mais tempo. Verdade. A gente já se sabotou até não poder mais. Olha que legal que você está falando isso. A Dé Cristofoline. Eu acho que deve ser um nome composto, né? Cristofoline. Deve ser sua amiga, eu acho. Sim. Não vou estudar, porque só falta um mês. Então, às vezes, eu penso assim, só falta um mês, eu não vou estudar. Aí eu tenho aluno que pensa o contrário. Falta 6 meses, precisa estudar não. Aí falta um mês, aí quer. E aí depois não falta nada. E não estudou e não conseguiu, não fez nada. Olha só pra você ver, não saiu do lugar, não conseguiu o seu objetivo. Né? Mesmo, o pessoal falando, nossa, eu toda, insegurança, verdade, é isso mesmo. E mexe muito com as nossas inseguranças. Você vai acabar. Essa autossabotagem às vezes é muito para fugir, né? De se frustrar, de se decepcionar. E você acaba se frustrando e se decepcionando do mesmo jeito. Sim. Tem aqui algumas frases, né, de autossabotagem. Eu não consigo, não sou capaz. E se eu não for boa, se eu não me sentir preparada? A Luísa falou, pensamento de não ser bom o suficiente. É isso mesmo. Tem uma outra coisa também, não ser merecedor. Eu acho que eu não sou merecedor de um cargo público, principalmente com salários mais altos, né? Eu acho que eu não sou merecedor de receber esse salário. Então, isso também vai fazer com que a gente, mesmo consciente, mesmo que a gente não perceba, isso vai afetar o estudo com certeza. Vai. E assim, às vezes isso vem, por exemplo, da culpa, né? Sim. Pode ser que na minha história de vida, na minha família, eu sou a primeira pessoa ali a estar concorrendo, por ser capaz de passar no concurso público, e aí eu me culpo
por estar ali fazendo isso, poder entrar num cargo público em que o meu passado ali não conseguiu, não teve esse sucesso, e aí eu me culpo e me privo do sucesso. Olha só, olha como que é importante. Eu gosto de trazer um profissional por isso. Que a gente sai de sessão e começa a discutir. Né? Então, vejam como que o passado, como que está tão inconsciente, e a gente pega a nossa história dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos primos, e a gente começa a continuar reproduzindo o ciclo. E eu não posso quebrar o ciclo. Eu sinto que eu não posso quebrar. E como eu não posso quebrar, eu começo a me auto-sabotar para eu não dar conta de chegar onde eu poderia. Olha como é grave, né? Vou contar uma experiência para vocês aqui. No meu primeiro semestre de faculdade, na psicologia, eu tinha uma apresentação para fazer em grupo. E detalhe, vou abrir um parênteses aqui. Eu era aquele tipo de menina que quando ia se apresentar em algum lugar, enquanto o coleguinha do lado estava se apresentando, eu ficava aqui na minha cabeça. Meu nome é Graziela Domingos, eu vim aqui por causa disso. Alguém já fez isso? Exatamente. E eu tinha muito medo de falar em público. E aí, no meu trabalho, eu fiquei encarregada de fazer o quê? De apresentar esse trabalho. Então, assim, eu tinha acabado de sair do ensino médio, indo para a faculdade, tava ali, cheguei na sala, 80 alunos, mais ou menos, e aí eu olhei e falei assim, meu Deus, a maioria desses alunos eram pessoas mais velhas, pessoas que eu julgava ser mais experientes de vida, né? E eu falava para mim mesma assim, eu não sou boa o suficiente, eu não vou conseguir apresentar esse trabalho. Olha para esse tanto de pessoas, esse povo tem tanta sabedoria, eu não vou conseguir. E aí, eu fiquei ouvindo esses sabotadores falando isso na minha cabeça, falando isso, e eu ouvia, até que eu tive uma crise de ansiedade dentro da sala de aula. Meu Deus! Então, assim, ataque cardíaco veio, a vontade de ir no banheiro, eu não sabia se eu queria vomitar, não sabia o que eu queria fazer. E aí eu comecei a passar mal dentro da sala de aula, e graças a Deus, meus colegas de classe, meus professores foram muito acolhedores comigo. E aí minha professora depois me deu uma outra oportunidade de apresentar esse trabalho e a gente apresentou esse trabalho. Mas imagina, se eu tivesse continuado a ouvir os meus sabotadores dizendo lá pra mim, porque a minha voz sabotadora dentro de mim falava que eu não era boa o suficiente, que era muito difícil, que eu não iria conseguir. Imagina se eu, em 5 anos de curso, eu ia conseguir passar sem apresentar nenhum trabalho. Imagina se eu estaria aqui conversando com você, Thaís, hoje, numa live. Sim. Então, assim, é para você ver o nível de estresse, o nível de ansiedade, o nível de raiva, às vezes, né, que os nossos sabotadores jogam pra gente. Quando a gente ouve os nossos sabotadores, é isso que acontece, né? A gente vive frustrado, estressado, ansioso, com raiva. E é muito legal fazer isso, sabe? Porque eu também, hoje até que menos, né? Mas quando eu iniciei os processos de mentoria, eu também tinha autossabotadores. Eu comecei nesse trabalho no Instagram, eu já auxiliava algumas pessoas, colegas, amigos, parentes, a estudar para concurso público, mas nada profissional. E aí resolvi fazer as coisas mais profissionais mesmo, numa oportunidade que foi surgindo, e quando eu vi estava acontecendo. E eu comecei a pôr em prática todo o conhecimento e a minha experiência para auxiliar as pessoas. Eu comecei, eu acho que eu tinha, sei lá, 600 seguidores. E aí eu falava, meu Deus, eu tenho 600 seguidores. Quem sou eu? O aluno vai olhar assim e falar assim, gente, 600 seguidores. Isso aí não sabe nada. E aí, quando eu comecei a ver outros perfis de mentores, eu falava, nossa, todo mundo tem 10 mil seguidores. Todo mundo tem 10 mil seguidores. Não, eu não vou conseguir, não tem como, não dá, não tem como. E aí eu vi assim, nossa, eu tive 5 aprovações, o pessoal teve 10.
Meu Deus, eu tô muito ruim. Olha a comparação, o nível de comparação que o seu sabotador estava. E assim, até que eu consegui perceber que eu não teria que me comparar com o outro. Aí eu comecei a observar qual é a diferença que eu faço na vida dos meus alunos. Então, quando eu tinha 17, 20 alunos. Eu lembro que a minha meta em abril, chegar em 25 alunos. E hoje a gente está em setembro, eu já tive mais de 60 em toda a caminhada. E uma caminhada muito recente, com 1.400 seguidores. Mas dentre todos os alunos que eu passei, toda a trajetória que eu acompanhei, eu sei que eu fiz diferença. Eu acho que é para mim isso que fica, sabe? A diferença que eu consegui fazer na vida do próximo. Foi aí que eu comecei a melhorar um pouco. Mas o autossabotador, ele vem mesmo. Mas olha como é que é incrível essa mudança, né? Olha como é que você fez dos seus sabotadores uma voz sábia, uma voz que ajudava você, que não era sua inimiga, né? Olha, você começou a olhar para um outro ângulo, né? Começou a entender de uma outra forma. E aí tudo aquilo que você acreditava deixou de ser verdade, porque você provou que não é bem assim. E a gente tem que botar isso na cabeça, que os nossos pensamentos, os nossos sabotadores, eles não são verdades absolutas. A gente não deve acreditar fielmente no que eles dizem. A gente tem que começar a duvidar, a criticar, né? A questionar os nossos sabotadores. Que é isso que a nossa maravilhosa Thaís fez aqui, né? Não só eu, muito aluno meu. Muitos alunos, isso aí. Conta aqui pra gente, como é que vocês estão? Vocês estão ouvindo mais a voz dos seus sabotadores ou a voz sábia? Conta aqui pra gente. É mais a sabotadora ou mais a minha? A voz sábia, Thaís. Qual voz vocês estão ouvindo aí? Fala aí. Paula mandou aqui, verdade mesmo, a decisão tem que ser nossa. É isso mesmo. Oh, meu Deus, pura verdade, é isso. Depois eu ainda fico triste, frustrada, porque não fiz. É isso, né? Os sentimentos que vão vindo. A gente deixa de fazer. Oi, quem mandou oi? Antônio, oi, Antônio, bem-vindo. Já aconteceu comigo também, a Dé falou. Isso está acontecendo comigo na faculdade, Rafaela falou. Gente, isso é muito real, não acontece só em concurso público, não. Exatamente. Perfeita, linda, meu orgulho. A Jéssica está te elogiando. Nada. Olha só. Bacana, pessoal, legal. E é isso, Rafaela. E assim, a gente trouxe um pouquinho das experiências, a gente tinha conversado. E uma coisa que você colocou para mim, né, quando a gente conversou um pouquinho sobre autossabotagem, é que a gente precisa quebrar o ciclo. E aí, sim, como que funciona esse quebrar o ciclo para a gente não continuar reproduzindo e dando cada vez mais força para os sabotadores? Como que funciona isso? Então, vamos passar alguns passos aqui para a gente ficar bem e ouvir a nossa voz sábia. Primeiro, a gente tem que identificar e entender o que está te sabotando. Sim. A gente começa, vocês aqui começaram a falar, isso aconteceu comigo, isso está acontecendo comigo na faculdade, olha só. Estão identificando o que está te sabotando, aonde está sabotando. Esse é o primeiro passo. Entender o que está sabotando. Igual eu falei, que lá atrás eu pensava que o meu pensamento sabotador era o quê? Que eu não era boa o suficiente, né? Então, olha aí. Identifiquei o que é. Primeiro passo, beleza? E aí, o segundo passo é o quê? Modificar, quebrar esse padrão negativo, né? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Colocando um novo padrão. Que, no caso, a gente vai tirar os pensamentos negativos, essa voz sabotadora que fala muito alto, a gente vai abaixar esse volume e vai começar a ouvir a nossa voz sábia. O que é a nossa voz sábia, além da Thaís? A nossa voz sábia é a nossa voz empoderadora, a nossa voz fortalecedora, a nossa voz positiva, né? Então, se eu penso que eu não vou conseguir, eu vou começar a mudar esse padrão e vou começar a colocar um novo padrão. Eu posso virar e falar assim, não, se eu quero e eu posso, eu vou conseguir.
Já começamos bem assim, né, não, Thaís? Com certeza, é isso. Eu falo que a gente tem que virar a chave. Quando a gente começa a ver por outro ângulo, a gente começa a analisar, considerando outras possibilidades, a gente pode avançar. É isso mesmo. Exatamente. A gente vai começar a questionar tudo que os nossos sabotadores, todos que os nossos pensamentos positivos falam pra gente. Questiona, gente. Não acredita em tudo. Eles não são a sua voz sábia. Eles podem até fingir de vez em quando que é, mas não são. Prestem atenção. Hein? Às vezes até pelo receio, né? Para eu não me ferir, para eu não me machucar, para eu não me frustrar, eu não vou fazer. E acho que a gente tem que acreditar que é uma voz sábia, mas na verdade não é. Né? Eu tenho uma frase que é até muito clichê, que é muito falada, que é assim, eu tô com medo, eu vou com medo mesmo. Mas é bem isso, né? É bem isso mesmo, né? Você tá com medo, vai com medo mesmo. Porque antes você ir do que ficar no mesmo lugar e não acontecer nada, né? Tem aquela frase muito clichê que eu fico doida, eu me rasgo toda quando eu ouço, que é aquela frase assim, se não for para fazer bem feito, melhor não fazer. Gente, ai, meu Deus! Isso são sabotadores falando, não ouçam. Olha o perfeccionismo aí. Uma que eu gosto bastante. Antes feito do que perfeito. Eu quero é fazer, eu quero é fazer. Olha como você mudou tudinho. Olha o pensamento positivo, a ação positiva aí. Essa é a frase sábia. Então acreditem nessa frase, ok? Exatamente. Porque assim, o perfeccionismo, até uma pessoa no chat falou sobre isso. A gente precisa tomar muito cuidado, principalmente o perfeccionismo nos estudos, no trabalho. Então, assim, eu faço, quando a gente está na mentoria, eu crio a estratégia de estudo para o aluno. Eu vou criando dentro da realidade dele. Então, se eu combinei com ele, dentro do cronograma de estudos, que ele vai estudar de 8 às 11, por exemplo, se ele não consegue estudar, o perfeccionismo dele não deixa ele seguir. Então, se eu sei que eu vou estudar só de 8 a 10 e meia, eu não vou estudar, porque eu sei que eu não vou dar conta de fazer tudo que eu precisava. Porque eu tenho que produzir um material, eu tenho que responder questões, e eu quero fazer tudo perfeitinho. Como não dá para fazer tudo perfeitinho, eu não faço. Exatamente. Então, assim, esses sabotadores, às vezes, cuidado, gente, eles manipulam a gente, né? Eles disfarçam ali o verdadeiro motivo deles, da autossabotagem. Às vezes você nem acha que é autossabotagem, mas é. Ah, mas perfeccionismo é bom, autocrítica é bom, receber um feedback, dar um feedback, saber onde eu tenho que melhorar e tudo mais. Mas até onde isso é bom, né? O perfeccionismo é bom, mas tudo em excesso não é bom. Não é bom. Olha só pra você ver. Porque tudo em excesso te traz estresse, te traz ansiedade. Ansiedade, então, meu Deus, né? Esgotamento mental. Olha só. Sim. Esgotamento emocional. Exatamente. Eles vêm carregados disso tudo. E a gente precisa tomar cuidado. O pessoal tá falando aqui. Se eu penso que eu não sou capaz e não faço nada. Se eu penso que não sou capaz, não faço nada. Mas, na verdade, tenho que fazer para provar que eu consigo. E é muito isso mesmo. Né? E não é provar para o outro. Eu sempre falo isso em relação ao concurso público. Você tem que passar, não é para mostrar para o outro que você é capaz. É para você começar a acreditar em si. Para você acreditar que você dá conta. Né? Então, eu tenho uma aluna, por exemplo, que antes ela não conseguia ser aprovada. Ela nunca conseguia ser classificada. As notas estavam sempre abaixo. Então, ela nunca nem aparecia na lista. Aí, no último concurso que ela fez, que foi a primeira mentoria, ela apareceu na lista. Isso, para ela, foi uma virada de chave incrível. Aí, ela começa a acreditar. Aí, ela começa a vislumbrar hoje voos mais altos. Porque ela, enfim, conseguiu perceber que ela é capaz. Então, isso é muito importante. Então, o outro pode olhar e falar: ah, mas você não passou. Vai muito além de passar. E por isso que a gente tem que saber avaliar também, senão a gente começa a acreditar.
que só o que importa é a aprovação, que é o que as pessoas falam, que só o que importa é se você passar no primeiro lugar, se você passou em 10º, então não vale a pena. Então a gente tem que começar a questionar essas coisas também, até que o meio fala e impõe pra gente. Sim, a gente tem que começar a questionar também, porque às vezes a gente acaba se tornando nosso próprio adversário. Às vezes a gente nem está competindo com o outro, a gente está competindo com a gente mesmo. Olha isso. Exatamente. E olha que angústia, né? Ter que lidar com essa competição no seu dia a dia, com a sua vida pessoal, com os seus problemas pessoais e ainda embarcar no mundo dos concursos, numa preparação para você realmente conseguir o que você almeja. Então é muito desafiador. Por isso que a gente tem que gostar da gente, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se entender, saber os nossos limites. Até para poder compreender que tá tudo bem, às vezes a gente não dá conta, mas a gente também tem que avaliar por que a gente não dá conta. A gente não dá conta porque hoje realmente eu não dou conta, ou é porque eu tô com medo, é porque eu tô me auto-sabotando, é porque o outro disse. Então, o que está acontecendo? Que é justamente essa dica que você deu, que eu acho super rica e muito válida. Exatamente. Então vamos continuar nos nossos passos. Nosso terceiro passo aqui, então, para ajudar a quebrar esse ciclo da autossabotagem. A gente vai buscar conhecimento que nos fortaleça. A gente falou um pouquinho disso aqui agora, mas a gente vai começar a identificar ao nosso redor do que você está cercado no seu dia a dia. Porque isso influencia muito nas suas decisões, nos seus comportamentos, nos seus pensamentos, né? Então, o que você está assistindo na televisão? O que você está consumindo na internet? Né? O que você ouve? O que você lê? Quem são os seus influenciadores? Hoje a gente está nessa mídia enorme de influenciadores, né? Quem está te influenciando hoje em dia? Porque isso vai te influenciar no concurso, no seu objetivo, nos estudos, na faculdade, na relação. Isso vai te influenciar. Sim, com certeza. E assim, quanto mais informações positivas eu consumo para minha vida, mais forte vai ser o meu desenvolvimento. E aí, menor vai ser a minha autossabotagem. Exato. E falando sobre isso, Graziela, isso é muito real. No mundo dos concursos, eu costumo brincar, até comentei com você. Tem quase 5 anos que eu estou no mundo dos concursos, enquanto concurseira, que eu ainda me considero concurseira e como concursada também. Desde quando eu entrei, eu ouço, concurso público vai acabar. Então, isso o concurseiro já ouve. Então, pensa, se eu acredito, não, o concurso público vai acabar. Eu não vou fazer, não. Eu tinha perdido 5 aprovações já. Fora as reprovações que eu tive por aí. Mas, assim, pensa se a gente acredita que concurso público vai acabar. Pensa se a gente acredita que a estabilidade vai acabar e talvez vá mesmo com a reforma administrativa, mas está sendo falado desde o ano passado. Quantos concursos já não vieram por aí? Então, como também tem que começar até a filtrar o que a gente ouve e o que a gente absorve, para que isso não prejudique os nossos planos, a nossa vida, os nossos sonhos também. Olha, o pessoal está falando. Opa, Graziela, você está me ouvindo? Opa, voltou? Voltou. Voltou. Só o pessoal falando aqui, deixa eu só ver aqui. Verdade, okay. Melhor feito do que perfeito. É isso mesmo. Pega essa frase, gente. É isso mesmo. Nathalie, que bacana. Comecei a seguir você hoje, Thaís. Já quero sua mentoria. Que maravilha. Olha que comportamento sábio. Isso aí. Isso mesmo. Nossa, verdade. A Rafaela falou. Nossa, que pesado. Vou sair dessa live com outros pensamentos. Vou refletir mais. E que bom, gente. Porque a ideia da live, né? Se for para vir aqui para falar mais do mesmo, se for para vir aqui não te impactar de alguma maneira, não faz sentido. Quando eu penso em trazer conteúdo para vocês, é justamente para incomodar, para provocar, para pensar, para causar reflexão e que daqui saiam muitas pontuações, muita coisa boa para vocês refletirem, de maneira alguma para prejudicar, mas sim para auxiliar vocês nesse processo
que é um processo de autoconhecimento, né? Que é um processo constante. É isso mesmo. Então vamos lá, continuando nas nossas dicas. Uma outra dica, os nossos passos aqui. Um outro passo muito, e esse assim, é importantíssimo, que é o quê? Escolher pessoas que vão te ajudar na sua jornada. Esse assim, eu acho que é o passo principal. A gente precisa escolher de com quem que a gente vai andar, né? O que está nos rodeando, quem pode nos ajudar, porque não adianta nada eu ficar rodeada de pessoas que falam aqui no meu ouvido, você não vai conseguir, é muito difícil, são muito poucas vagas e muitos concorrentes. Isso te ajuda em quê? Em nada. Te ajuda a ter ansiedade, te ajuda a ter estresse. Isso não vai te ajudar. Exatamente. Gente, isso é muito real. Trabalhar o meio é importantíssimo. Isso é tão importante que eu já trouxe até num vídeo do meu canal do YouTube falando justamente isso. A gente precisa se cercar de pessoas que conheçam a nossa realidade enquanto concurseiro, as nossas dificuldades enquanto concurseiro, pessoas que não vão te julgar. Eu tenho hoje alunos, e a realidade de alguns concurseiros também, de não trabalhar fora. A pessoa ela se dedica aos estudos. E isso vem uma pressão externa, pressão da família, ou pressão da pessoa que está ajudando a pessoa financeiramente naquele momento, gigantesca. Então, você não passa, você só estuda. Gente, como dói você falar, você só estuda. Isso dói, sabe? Porque a pessoa se dedicar para um estudo de concurso público, a pessoa se dedicar para fazer uma prova, é uma grande conquista, é um merecimento. E muitas pessoas gostariam sim de estar nessa condição de poder se dedicar apenas para o estudo, e às vezes não é possível. Mas o estudo para concurso público não é estudou hoje e passou amanhã, até porque a prova ela não é amanhã. Então, vai demandar, sim, um tempo. Requer um tempo de preparação, um tempo de adaptação. Requer fazer uma boa prova. O nervosismo pode atrapalhar. E esse meio, se nós não temos pessoas que nos fortalecem, infelizmente a gente enfraquece, a gente desanima, a gente desiste. Então, por isso que eu falo que a rede de apoio é essencial. Seja ela uma rede física e, se não der conta, uma rede virtual. Pessoas que estão com você no meio e te auxiliam nesse processo. Pessoas que entendem suas angústias, os seus medos. Pessoas que estão com você, que estuda sábado, domingo, feriado, que deixa de sair e começa a ser criticado, porque é isso que acontece. Então, quando a gente se cerca, a gente se fortalece. A gente dá. Exatamente. A Crochetando com a Isa falou aqui, ó. Acho que nada sob pressão funciona. E realmente, nada sob pressão, nada de bom vai sair disso. Exatamente. Exatamente. E a gente tem que estar vendo o que é que está nos cercando, né? Quem está nos cercando? Porque às vezes, eu sei que tudo bem que a pessoa às vezes vem com a intenção, com a maior boa intenção, né? Vem com aquela coisa assim, não, é para te ajudar, é para te incentivar. Eu tô te ajudando. Mas às vezes isso não ajuda, né? Exatamente. Às vezes, apoiar ali, calado, ou apoiar ali, tudo bem, você consegue, vai lá. Isso já é, assim, muito grande para a pessoa, né? Isso aí. E a gente tem que estar apoiado também com os pais, com a família, com os amigos. Ter essa rede também, porque quando a gente se sente sobrecarregada, a gente precisa parar um pouquinho, respirar um pouquinho, né? Aquele famoso... né? Sim, aquele famoso deixa o cérebro descansar um pouquinho, porque tá trabalhando muito, né? Então, assim, sai com a família, conversa, né? Continua com o contato social. Isso é importante, né? Essa pandemia veio aí para nos mostrar o quanto que o social, estar em contato com as pessoas, é importante, nos faz bem. Exatamente. E assim, é muito isso mesmo. E é uma coisa que eu bato muito na tecla, que a gente tem que começar a se avaliar, a cuidar de si,
a refletir. Olha, hoje eu não dou conta e tá tudo bem não dar conta, então tá na hora de parar. Então tira um tempo para descansar, tira um tempo para lazer, para se divertir. Precisa desse momento. Então quando a gente quer trabalhar sempre no limite, eu preciso, vai chegar um momento que isso vai pesar. E quando pesar, pode ser que você não vai querer nem retomar mais. Então, a gente tem que também ter essa tranquilidade e esse meio, sinceramente, isso nos fortalece. Então, quando eu estava fazendo provas de forma mais efetiva, né, antes de ter as minhas aprovações, eu tinha um grupo de concurseiros que a gente chama Tropa Concurseira. Então, lá muita gente já passou, gente desistiu de concurso, gente continua estudando e o grupo ficou. E esse é um grupo que quando a gente não tá legal, a gente vai lá falar, gente, não tá fácil para mim. Na minha família não tem, o pessoal não tá me apoiando, eu fui fazer uma prova hoje, eu reprovei, e ali ninguém vai te julgar. Ali todo mundo vai te apoiar, na próxima você passa. Eu acho engraçado que a pessoa vai fazer prova no domingo, e às vezes a gente não sabe qual prova que é. Aí a gente pergunta assim, amanhã você vai ser aprovado em qual concurso mesmo? Então, olha o incentivo que já dá. Só numa pergunta. Então, ter esse meio fortalecido vai te auxiliar nos dias mais difíceis e vai te impulsionar nos dias mais fáceis. Isso é uma mais pura verdade. Sim. E assim, a gente tem que buscar o equilíbrio sempre. A gente precisa disso, né? Eu acho tão bonito quando você vira e fala assim, Grazi, eu bato sempre na tecla com a minha turma de que é importante ter tanto o equilíbrio físico quanto o equilíbrio mental. Sim. Isso é importantíssimo. O equilíbrio mental, o equilíbrio emocional, né? Porque não adianta a gente cuidar ali do nosso sono, fazer a nossa rotina de estudos, fazer os nossos exercícios físicos, se a gente não cuida das nossas emoções, se a gente não cuida da nossa saúde mental. Porque aí vai chegar o dia da prova e seu nível de ansiedade está lá em cima. Como é que você faz a prova desse jeito? É isso aí, não está aguentando nada, não está aguentando nada. Por isso que eu falo, dentro das possibilidades, tem um tempinho a mais, bora fazer uma atividade física, bora descarregar o que precisa, ter uma boa noite de sono, uma boa alimentação, isso tudo vai refletir no estudo. Então, às vezes, você vai aguentar pressão ali 1 mês. Se a sua preparação é de 3, vai começar a pesar. Se for de 6, você já não vai manter o mesmo ritmo. Por quê? No início, quis explorar demais. Então, a constância, ela pode seguir de uma forma mais tranquila, sem você se perder no meio do processo. Porque é isso que acontece. Exatamente. E aí, voltando para a autossabotagem nesse enredo, né? Por que a gente precisa vencer, quebrar esse ciclo da sabotagem? Porque quando a gente não quebra esse ciclo, quando a gente continua se autossabotando, a gente vive uma vida mediana. E viver uma vida mediana é basicamente, desculpa falar assim, mas viver uma vida medíocre. Aceitar do menos. Aceitar o mínimo, né? Você se paralisa, você não anda para frente. Você vive frustrado, ansioso, estressado, com raiva. Às vezes você nem sabe porque você está com raiva, mas você está lá com raiva, o sentimento é latente, né? Você não vive a sua melhor versão. E não viver a sua melhor versão todos os dias, isso é uma perca enorme. Verdade. Gente, acho que é isso, assim. Você trazer isso é realmente de uma riqueza. E aí eu fico pensando, né? A partir daí, quando a gente começa a refletir que para deixar de se auto-sabotar, a gente tem que começar a quebrar os sabotadores. A gente tem que quebrar um ciclo. A gente tem que se autoconhecer. Como é que a gente faz isso? Qual que é a estratégia? Porque eu consigo pensar em terapia. Eu acho que aí precisa fazer terapia. E a terapia vai mostrar pra gente aí os caminhos, a gente vai conseguir refletir, analisar, até entender esse ciclo. Porque quando você fala assim, às vezes você está reproduzindo um ciclo da sua família. Você não percebe. Aí quando você para analisar, realmente,
Foi só você que alcançou isso, só você que alcançou aquilo? Como que é? Como que isso funciona assim na prática para a gente pouco a pouco conseguir desconstruir isso que já está enraizado aí há algum tempo? Então, né, a Débora acabou de comentar que a Débora Cristofolini é uma prática também, né? Quebrar esse ciclo. Exatamente. Faz o quê? A gente constrói novos hábitos, colocando esses novos hábitos, praticando isso tudo. Praticar se questionar, praticar identificar quais são os sabotadores, praticar o pensamento positivo, praticar ouvir a sua voz sábia, abaixar a sua ansiedade, né? Fazer exercícios para auto-ansiedade. Vocês tiveram uma live aí que eu sei sobre meditação. Exatamente, conversar. Né? Em relação à terapia, ela é benéfica para todas as áreas da sua vida. Ela é para você. E assim, o que ela proporciona? O autoconhecimento. Que se a gente for reparar, a gente falou de autoconhecimento a live inteira, né? De se conhecer, de se identificar, né? Porque igual você falou, Thaís, talvez você tenha tido um passado muito difícil, talvez você tenha tido uma infância traumática, ou você vivenciou uma relação abusiva, talvez os seus pais eles te fizeram se sentir desvalorizado de alguma forma, ou te negligenciaram de alguma forma. Talvez você tenha sofrido algum trauma e ainda você não se recuperou dele totalmente, né? E aí, um elemento muito importante de se notar na autossabotagem é que tudo aquilo que os outros fizeram com a gente ou que falaram da gente, a gente acaba reproduzindo igualmente, falando e fazendo com nós mesmos. Porque foi assim que a gente aprendeu, foi assim, é só assim que a gente sabe se relacionar, né? Então, lá atrás, quando falaram assim, que você não tinha valor, que você era uma pessoa estúpida, ou que você era uma pessoa burra, que você não fazia nada direito, essa ideia ficou tão gravada na sua mente, de certa forma, que por mais distorcido que isso pareça, por mais ferrado que isso pareça, você acredita nisso. Essa é a autoimagem que você tem. É como você se enxerga, né? Então, assim, a gente precisa se conhecer, se perdoar. E a terapia proporciona isso, né? Você se perdoar do seu passado, perdoar dos traumas que ocorreram e parar de viver no seu trauma. Parar de viver com medo de algo que às vezes nem aconteceu. Exato, acho que, gente, que legal! Quando a gente está em sintonia é incrível, porque a gente vai falando as coisas, né? Coisas dessas que eu falo com meus alunos que não tem nem como você saber. E você vem trazendo aqui. E quando você fala assim, entender o nosso passado e perdoar o nosso passado até para a gente seguir em frente. Gente, tem que fazer terapia. É isso, assim. Tem que fazer, porque praticar o autoconhecimento vai até te ajudar a entender por que aquele dia você está muito ansioso, você não está conseguindo concentrar. Por que você está lendo e não consegue progredir? O que é que está acontecendo? Então, por que eu não consigo sentar e estudar? Eu quero sentar, daqui a pouco eu estou com o celular na mão, eu estou conversando, eu estou olhando televisão. Tudo é mais importante do que o estudo. O que está acontecendo com você? E quando a gente para fazer essa reflexão, essa autoanálise, a terapia com certeza vai ajudar nesse processo, facilita, fica mais leve o processo. Você começa a se olhar de uma nova maneira, você começa a se reinventar, né? Você começa a se perdoar e aí você começa a olhar para você com mais gentileza, ser mais gentil com você mesmo. Parece tão estranho falar isso, né? Como assim eu não sou gentil comigo mesmo? Mas olha o tanto que você se cobra, olha até onde você vai pelo perfeccionismo, né? Então, assim, começar a se amar, a se acolher, a saber entender que você não precisa ser perfeito, que você tem tudo isso, toda essa carga, mas que isso não demanda e não demonstra o que você é. Isso não te faz
Essa carga não precisa ser sua, né? A gente pode deixar isso e se tornar algo melhor. Olha que riqueza isso, né? Tem muito isso mesmo. O pessoal está falando aqui, né? Identificar isso para começar a quebrar esse ciclo, buscar Sim. outras possibilidades é essencial. Muitos aprendizados nessa live. Que bom, que bom. Ótimo, isso aí. Esse era o nosso objetivo hoje, isso aí. Verdade pura, maravilhosa. Amei, meninas. Vocês podem saber, a Cleide falou, vocês podem saber que depois dessa live eu vou fazer as pazes comigo, como também ao redor. Gente, que coisa linda! Que coisa linda! Gente, Cleide, isso aí. Isso. Veja como que já valeu a pena. Para mim é isso. Que o pouco, né, que a gente está aqui se doando, mas é pouco tempo. Ainda é muito incipiente. É uma discussão que dá para render muito, mas mesmo assim já conseguiu afetar uma ou mais pessoas. Isso é extremamente gratificante. Exatamente. Essa é a essência, né? Tocar o outro para que o outro possa tocar outras pessoas. Exatamente. Olha só, vocês podem saber que depois dessa live eu vou fazer as pazes comigo e vou partir rumo ao meu objetivo. Vou me cuidar para o externo não me abalar. Gratidão a Cleide. Cleide, eu que te agradeço por essa oportunidade de me permitir, assim como de permitir a Graziela te tocar nessa noite de sexta-feira, às 20 horas, e você aqui com a gente. Isso que é gratificante. Então, a gratidão é toda minha. Toda nossa. Toda nossa, isso aí. Que bacana, Graziela. Você tem mais alguma coisa para falar? Daquela diquinha rápida aí para os concurseiros, de uma forma geral para todo mundo que está vendo aqui a live, sobre autossabotagem, sobre se cuidar, para a gente poder fazer o nosso encerramento? Gente, simples. Comece a praticar a sua voz sábia. Eu toco isso na tecla porque isso vai te possibilitar mudanças. Começa a ouvir a sua voz sábia. Olha a Thaís aí falando, né? Começa a entender, identificar. Começa a quebrar esses padrões aos poucos. Se você tem costume, se seu objetivo é acordar cedo e você precisa acordar cedo e tá ali, tem algo te sabotando, pega o seu celular, põe um despertador e coloca esse despertador o mais longe possível. Ele vai tocar e você vai ter que levantar da cama para isso, né? Olha só como é que a gente começa a quebrar esse ciclo. Devagarzinho, aos poucos. Mas é importante. E se precisar, busque terapia. Você não precisa e nunca vai precisar estar sozinho para fazer nada. Tá bom? Eu tô aqui. Eu tô aqui para vocês. É só me chamar. Meu Instagram é Graziela Domingos, _Peace, tá? Eu compartilho várias dicas lá também, qualquer coisa. Pode me seguir, pode perguntar, tá? Pode mandar mensagem, a gente responde. Ótimo! A Clélia mandou aqui no chat. Vocês estão de parabéns. Acredito que muitas pessoas sairão diferentes depois dessa live. Vamos rumo ao nosso objetivo. Muito bom, gente. Quero mais, a Débora falou. Que ótimo, gente. Gratidão. Gratidão. Depois eu vou fazer um outro convite, Graziela, para você ir lá conversar com os meus meninos. Onde muita gente não participou. Por quê? Cronograma de estudo. Tá todo mundo lá estudando. Isso aí. Importante. Mas depois eu gostaria até de te convidar também. Primeiramente, te agradecer por esse momento. Porque foi riquíssimo. Foi muito além do que eu imaginei. E aí eu acho que a gente conseguiu sim, com certeza, impactar muitas pessoas. Então eu te agradeço pela disponibilidade, por aceitar a missão de conversar aqui um pouquinho comigo sobre esse tema que é tão importante e também por impactar a vida de tantas pessoas. Muito obrigada mesmo. Adorei o convite, pode ter certeza, a gente vai estar conversando sobre isso muito mais.
Com certeza. E a vocês que estão aí até agora, agradecer a presença, agradecer a audiência, agradecer pelo prestígio, pela oportunidade da gente estar aqui conversando um pouquinho. Então, a vocês eu desejo tudo que há de melhor e a melhoria constante, um pouquinho melhor a cada dia, para que assim a gente avance, não desanime e persevere nos nossos objetivos. Uma frase que eu sempre gosto de trazer para os meus alunos, e eu gostaria de estender para vocês aqui agora. Pode demorar, mas a vitória vem. Então, não desanimem, perseverem, que a vitória vai chegar, tá bom? Obrigada pelas palavras de vocês, aprendi muito. Gratidão! Gratidão, gente. Obrigada a todos. Um beijo, gente. Boa sexta-feira. Aproveitem para estudar, quem for estudar. Aproveitem. Aproveitem no final de semana. Tchauzinho, gente. Boa sexta-feira e bom final de semana.